você? Bem-vindo a mais uma aula aqui do Conexão Escola TV. Para a nossa aula de ciências, você estará comigo, professora Mariana, e também com a nossa intérprete de Libras, Williane. Essa aula é voltada para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental e o título é Fases da Lua e Eclipses. Vamos lá? Estudaremos hoje sobre o Sistema Solar, sobre os planetas que o compõem, sobre o que é um satélite natural, os movimentos da Terra, a relação entre o Sol, a Terra e a Lua, as fases da Lua, finalizando com os eclipses. Você já sabe que nós vivemos um sistema solar no qual possui 8 planetas. O Sol, que fica lá no centro do sistema solar, é um astro luminoso e por isso nós falamos que o Sol é uma estrela. A luz e calor do Sol é emitida aos planetas e os planetas orbitam em torno dele devido à força de atração. Em relação ao nosso planeta, ele é o 3º planeta do sistema solar. Ele é esferoide e realiza movimentos, sendo que os principais são os movimentos de rotação e translação. Vamos falar um pouco sobre os satélites naturais. Os satélites naturais geralmente estão relacionados aos planetas. Eles são corpos celestes, que orbitam esses planetas. No caso de Mercúrio e Vênus, ele não possui um satélite natural. Marte possui 2. Júpiter, Saturno, Urano. Já esses planetas têm mais de 100 satélites. E qual é o satélite natural do nosso planeta? O nosso satélite é a Lua. Então, vamos falar sobre a relação entre esses astros. O movimento aparente do Sol no céu define o que nós chamamos de dia e o que nós chamamos de noite, assim como o surgimento da Lua, que define o que nós chamamos de noite. Essas observações que foram feitas pela humanidade ao longo de vários e vários séculos determinaram o que hoje nós chamamos de semanas, de dias, meses, estações, assim como os anos. Sobre os principais movimentos terrestres, nós temos, por exemplo, a rotação, que é quando a Terra gira em torno do próprio eixo, ou seja, 360 graus. Esse movimento que ela realiza é no sentido anti-horário. O Sol, as outras estrelas e a Lua, devido a esse movimento, nós observamos esses astros nascendo no leste e se pondo no oeste. Os dias e as noites também são definidos de acordo com esse movimento. A face que está voltada para o Sol é dia e já aquela face que não está voltada para ele é noite. Um outro movimento da Terra é o movimento de translação, que é quando a Terra orbita em torno do Sol. Uma volta completa da Terra dura 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas excedentes, elas resultam no que nós chamamos de anos bissextos, que são aqueles anos que possuem um dia a mais no mês de fevereiro, ou seja, quando temos o mês de fevereiro com 29 dias. Considerando o movimento de translação da Terra, assim como seu eixo de inclinação, nós temos as estações do ano. Essas estações são invertidas nos hemisférios. Vou explicar. Quando nós falamos a palavra solstício, nós estamos nos referindo ao início do verão ou do inverno, dependendo do hemisfério da Terra que nós estamos falando. O solstício de dezembro ocorre aproximadamente no dia 21. Nessa situação, o hemisfério sul está mais voltado para o Sol,
ele recebe de forma mais direta a incidência solar. Então, aqui nós temos o verão. Do outro lado, aqui no hemisfério norte, nós percebemos uma menor incidência desses raios solares. Portanto, nessa região, nós temos o inverno. Em relação ao solstício de junho, ele ocorre também aproximadamente no dia 21 desse mês. E aqui ocorre o contrário. Nós temos o hemisfério norte, que está mais voltado para o Sol, recebe de uma forma mais intensa essa incidência solar, ao passo que o hemisfério sul recebe menos. Então, no hemisfério norte, nós temos o verão e no hemisfério sul temos o inverno. Já em relação ao equinócio, ele representa o início da primavera ou do outono. O equinócio de março ocorre aproximadamente no dia 20, e tanto o hemisfério sul quanto o hemisfério norte recebem a mesma quantidade de luz. A noite e dia também são proporcionais. Então, nós temos no hemisfério norte a primavera e no hemisfério sul temos o outono. Já no equinócio de setembro, que ocorre aproximadamente no dia 22, ocorre o contrário. Estudamos então a relação entre a Terra e o Sol. Agora, qual a relação entre Lua, Terra e Sol? A Lua nasce no leste e se põe no oeste. Ela também realiza um movimento de rotação e um outro movimento chamado revolução, que ela faz ao redor da Terra. Esses dois movimentos são sincronizados, fazendo com que nós observemos a Lua, daqui da Terra, a mesma face, sempre a mesma face da Lua. Então, essas diversas faces da Lua, de acordo com o observador, definem o que nós chamamos, então, dessas fases. A lunação, ou seja, o ciclo completo dessas mudanças na incidência da Lua, nós chamamos, então, de lunação. A lua nova ocorre quando ela está entre o Sol e a Terra. O que acontece, então, é que daqui da Terra nós não conseguimos enxergar a luminosidade da Lua. Por outro lado, a Lua cheia, nós daqui da Terra conseguimos observar a face da Lua bastante iluminada. Na quarta crescente, nós temos a face da Lua iluminada voltada para o lado oeste. E no caso do quarto minguante, é o contrário. Temos também o que nós chamamos de eclipses, que é quando um desses astros fica coberto de forma parcial ou não. No caso do eclipse lunar, nós temos o Sol, a Terra e a Lua alinhados. Então, a Lua ela acaba não recebendo a luz do Sol, porque a Terra está aqui no meio. Quando nós não conseguimos ver completamente quando a Terra ela bloqueia totalmente essa Lua, nós falamos então que ocorre um eclipse lunar total. Quando esse bloqueio não é total, nós falamos que há um eclipse parcial. No caso do eclipse solar, nós temos a Lua entre o Sol e a Terra. Então, nesse caso, a Lua ela acaba como se estivesse cobrindo o Sol para quem está aqui na Terra observando, tanto um astro quanto o outro. Então, nesse caso, quando a Lua cobre completamente o Sol, quando eles estão bem alinhados, nós falamos que ocorre um eclipse solar total. Quando não é completamente coberto, é um eclipse parcial. Ok? Então, estudamos hoje sobre o nosso sistema solar, falamos que o Sol é uma estrela, fizemos referência também aos movimentos da Terra e a relação entre eles, a formação do dia e da noite, e também as estações do ano. Falamos também sobre o eixo de inclinação, como ele influencia nas estações do ano. Citamos também sobre o início dessas estações, que são os solstícios e os equinócios. Falamos também sobre as fases da Lua, que elas vão variar de acordo com a posição do observador em relação a esses dois astros, Lua e Sol.
Falamos também sobre as 4 fases da Lua mais conhecidas, sobre o que é um eclipse lunar, o que é um eclipse solar. Então, eu gostei muito de estar aqui com você. Espero que possamos nos encontrar na próxima aula. Espero que você fique bem e continue se cuidando, ok? Então, um grande abraço, fique bem e até a próxima. Tchau, tchau!